O que é a coulrofobia? A coulrofobia é o medo irracional e intenso de palhaços. Esse receio geralmente surge devido à maquiagem exagerada, expressões faciais ambíguas ou a forma como os palhaços são retratados na cultura pop, especialmente em filmes de terror. Historicamente, os palhaços sempre foram associados à comédia e ao entretenimento, mas algumas pessoas sentiam desconforto com sua aparência e comportamento. No entanto, o medo dos palhaços ganhou força a partir da década de 1980, com dois eventos que marcaram a cultura popular: o lançamento do livro It, A Coisa, de Stephen King, e o caso chocante do serial killer John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, o palhaço assassino. John Wayne foi um serial killer que aterrorizou os Estados Unidos nos anos 1970. Ele se vestia como Pogo, o palhaço, para animar festas infantis, mas por trás da máscara colorida escondia um dos assassinos mais brutais da história. Seus crimes, 1972-1978. Sequestrou, torturou e assassinou pelo menos 33 jovens e adolescentes do sexo masculino. Atraía suas vítimas oferecendo trabalho, carona ou fingindo ser policial. A maioria dos corpos foi encontrada enterrada no porão de sua casa, enquanto outras vítimas foram descartadas em um rio próximo. Captura e condenação. Em 1978, um jovem chamado Robert Pist desapareceu após mencionar que encontraria um homem que lhe prometeu um emprego. Esse homem era Gacy. A polícia investigou e encontrou provas que ligavam Gacy aos desaparecimentos. Em 1980, ele foi condenado à pena de morte por 33 assassinatos. Passou 14 anos no corredor da morte e foi executado por injeção letal em 1994. O caso de Gacy contribuiu para alimentar o medo de palhaços, transformando a figura cômica em um símbolo de terror para muitas pessoas. O medo do palhaço na cultura pop. Nos anos 80 e 90, o palhaço Bozo era um dos maiores ícones infantis no Brasil, mas para algumas crianças ele causava mais medo do que diversão. Sua maquiagem fixa, a risada exagerada e a expressão inalterada despertavam um desconforto inexplicável. Esse estranhamento cresceu com a popularização de filmes de terror sobre palhaços assustadores, especialmente It, A Coisa. O personagem Pennywise, o palhaço assassino criado por Stephen King, mexeu com o imaginário popular e consolidou a coulrofobia como um fenômeno real. Quando eu era criança na década de 90, haviam boatos sobre palhaços em peruas ou vans brancas que sequestravam crianças para tráfico de órgãos ou outros fins macabros. Era aquele tipo de lenda urbana que deixava qualquer um em pânico, especialmente porque os relatos surgiam em escolas, bairros e até na TV sensacionalista. Embora nunca tenha havido provas concretas sobre esses casos, o medo se espalhava rapidamente, reforçado por boatos de pais e professores alertando as crianças para não falar com estranhos. A onda dos palhaços assustadores pelo mundo. Nos anos 2000, o medo de palhaços saiu das telas e se tornou um fenômeno real. Pessoas fantasiadas de palhaço começaram a assustar pedestres em várias cidades do mundo. Algumas aparições eram apenas pegadinhas, mas outras resultaram em investigações policiais. Casos famosos de palhaços assustadores. França, 2013, 2014. Palhaços foram vistos perseguindo pedestres com facas, martelos e até motosserras. A polícia precisou intervir e até prendeu alguns deles. Estados Unidos, 2016, a maior onda. Histeria coletiva se espalhou pelo país após relatos de palhaços espreitando bairros, estradas e florestas. Alguns eram apenas brincadeiras, mas outros geraram investigações sérias. Brasil, 2016-2017. Palhaços macabros começaram a aparecer em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Alguns tinham comportamento agressivo e intimidador, gerando pânico nas ruas. O fenômeno foi amplificado pelas redes sociais, com vídeos e fotos viralizando rapidamente. Reino Unido, 2017. Escolas relataram alunos perseguidos por palhaços. Palhaços batiam nas janelas das casas à noite, assustando moradores.
O pânico foi tão grande que a polícia precisou alertar a população para não atacar qualquer pessoa vestida de palhaço. Esse fenômeno foi impulsionado pelo remake de It, que reacendeu o medo do palhaço assassino e fez com que novas histórias surgissem ao redor do mundo. Se hoje temos medo de palhaços, grande parte da culpa pode ser atribuída ao Pennywise. Ele moldou a imagem do palhaço assassino, criando um desconforto que ressoa até hoje na cultura pop. Pennywise é uma entidade cósmica que assume a forma de um palhaço para atrair crianças e devorá-las. Tanto a versão de Tim Curry quanto a de Bill Skarsgård são fenomenais. Mas Pennywise não é o único. O cinema de terror trouxe outros palhaços aterrorizantes, como o Coringa, que em algumas versões é verdadeiramente assustador, o Violador, o palhaço de Spawn, que vem das profundezas do inferno, e, para finalizar, Art, o palhaço. Com sua aparência sinistra e brutalidade extrema, Art levou o medo a outro nível, fazendo com que muitos espectadores passassem mal durante as sessões de seus filmes. O medo de palhaços é um fenômeno que se intensificou ao longo dos anos, alimentado por uma combinação de casos reais, a cultura pop e uma histeria coletiva crescente. O que começou como um simples desconforto infantil, o impacto dos traços exagerados dos palhaços, com maquiagens forçadas, bocas distorcidas, sapatos gigantes e atuações caricatas, transformou-se em um dos medos mais profundos e reconhecíveis do mundo. E uma coisa é certa, os palhaços assustadores chegaram para ficar. Seja nas telas do cinema, nas ruas ou nas lendas urbanas, a figura do palhaço continua a ser um dos ícones mais poderosos e aterrorizantes do terror moderno. O canal está bombando de conteúdo de terror e você ainda não se inscreveu? Não fique de fora! Junte-se a nós e faça parte dessa jornada. Estamos esperando por você nas nossas noites sem fim.